Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião pública na nossa casa. Pedimos a todos que desliguem os celulares, por favor. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, para fazer a harmonização da nossa tarde. Quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, quando as pessoas se afastam de nós com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, quando a doença grave nos isola no quarto, sem recursos, e quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo, o amigo Jesus surge e posta-se ao nosso lado, enxugando nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de liberdade de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Assim, Mestre Jesus, lhe agradecemos pela oportunidade de termos escolhido estar aqui, nessa casa de luz, de bênçãos, de paz, de amor, que nos acolhe, que nos recolhe, que nos abençoa, que nos ilumina, que nos leva a pensamentos bons, através de pensamentos bons, a atitudes melhores, para que assim consigamos evoluir, Senhor. Te rogamos também neste momento pelos nomes que estão na cestinha, pelas águas que irão ser fluidificadas, que cada um possa receber um medicamento conforme a sua necessidade. Te rogamos ainda por todos os corações perdidos, tristes, desesperados, em qualquer canto desse mundo, Senhor, principalmente onde as guerras estão acontecendo. Que a luz e a paz de Jesus Cristo possa se fazer presente nesses corações. Te rogamos pela nossa irmã Delma, que ela possa ser intuída para ter uma fala tranquila e serena na tarde de hoje, e que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, possamos, Senhor, conseguir apreender da melhor forma possível. Obrigada, Mestre, por tudo, com a certeza que estás sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar a mulher ante o Cristo. Mas nós vamos falar de uma maneira diferente. Nós vamos falar das mulheres que conheceram Jesus, que tiveram a alegria e o merecimento de estar na mesma época que Jesus e se encontraram com Ele. E o que elas fizeram? Então, primeiro, nós vamos falar de Jesus, né? Que é o nosso mestre. E aí, Jesus, que é o caminho, a vinda de Jesus, por amor à terra, teve uma importância vital entre as mulheres. Por que será entre as mulheres? Naquele tempo, as mulheres não eram ouvidas e não tinham voz na sociedade. Mas essas mulheres tinham opiniões e pensavam e sofriam por nada poderem fazer para mudar a situação social em que estavam inseridas. Jesus, espírito puro e evoluído que era, preparado para as tarefas que deveria empreender, já sabia do valor das mulheres que há para a implantação da Boa Nova. Olha que reflexão. Um filme muito antigo,
muito antigo, chamado Ben-Hur. Vocês chegaram a ver esse filme? Sim. Então, quem não viu ainda, dá uma olhadinha, procura, que vocês vão achar, é um filme épico, um clássico, longo, mas ele mostra muito como era o cotidiano de Roma na época em que Jesus veio à Terra. E ele narra com uma clareza tão grande como era aquela sociedade, que nós não podemos nem calcular o sofrimento daquelas pessoas, que não eram só as mulheres que sofriam. As mulheres sempre sofreram mais, né? Mas os homens também sofriam muito, porque quem lembra daquele filme, e quem não lembra, eu vou dar um spoilerzinho, que fala assim, tinha um senador romano, muito importante, jovem, que era chefe de uma família. Era ele, a mãe e uma irmã. E a gente pensa que Roma era muito dura com todos, mas a família romana, aquela que ainda não tinha sido deturpada pelas guerras, por aquelas não eram bem catástrofes, aquela vontade de dominar o mundo, ainda não existia isso em Roma. Então a família era uma coisa muito cuidada. E ele era um homem dedicado à sua família. Eu sei que ele perde tudo que tem por vários fatores, e naquele tempo as mulheres não tinham como sobreviver sem um homem. Porque o homem era o provedor, o homem era que comandava a casa, o homem era que trabalhava, as mulheres não tinham o que fazer. E essas mulheres, como ficaram sem ter um protetor, que seria o homem, elas acabaram na prisão. Só que a prisão de Roma era assim, eles colocavam dentro de um lugar úmido, sem ventilação, davam comida uma vez por dia, uma comida bem ruim, mal feita, né? Ninguém botava touquinha, luva para fazer a comida, era rato, e elas ficaram leprosas e acabaram morrendo. E aí vem uma história toda, né? De como como é que ele conheceu Jesus, porque tem isso também. É um filme lindo, não percam. Procurem, achem esse filme e tenham paciência, porque ele é longo. Mas aí isso dá uma pequena pista de como era a vida das mulheres naquela época. Sem voz, como diz o texto, né? Não tinham opinião, elas só podiam casar quando o pai escolhia o marido. E tinha uma corrida de biga. Isso, a corrida de biga é maravilhosa. Vale o filme. Vale o filme. É verdade, é muito lindo. E aí, as mulheres não tinham voz, elas casavam com quem o pai escolhia, tinham os filhos, naquele tempo você tinha filho até morrer, né? Tinha filhos um atrás do outro, e elas tinham filhos e ficavam idosas e morriam. E não podiam mandar em nada, mal elas comandavam a casa delas. Mas não tinham voz para nada. Então, essa era a vida da mulher. E por que será que essas mulheres que não tinham perspectiva de nada foram tão importantes para a boa nova que Jesus trouxe? Como diz o texto, Jesus, um espírito puro, um espírito que tinha uma tarefa, uma missão, que era trazer o conhecimento da boa nova para a humanidade. Antes de Jesus vieram vários profetas falando do reino de Deus, mas não como Jesus falou. Jesus foi o primeiro que falou em amor. O amor era só entre iguais. Amor era de família. Amor era de uma pessoa que você gostava, da sua convivência, da sua sociedade.
Mas o menor, aquele que era sofredor, aquele que era o serviçal da casa, ele não tinha direito a nada, a não ser trabalhar e morrer. Ben-Hur foi um desses que foi parar nas galés. Galés eram o quê? Aqueles navios que tinham aqueles remos. Lembra disso? E eles ficavam ali remando dia e noite acorrentados. E era uma coisa muito horrível. Então quem perdia a sua fortuna, perdia o seu dinheiro, ia para as galés, até morrer de trabalhar. Então era uma vida duríssima, não somente para as mulheres, mas para os homens também. Era uma vida muito dura. Bom, Jesus, conhecendo todas essas características da humanidade e da sociedade em que ele estava indo encontrar, ele viu nas mulheres um elemento importantíssimo, que era o sentimento das mulheres em frente a tudo que elas viviam. Sentimento materno, o sentimento amoroso com relação à família, ao esposo, à sociedade, o coração piedoso. E Jesus viu nisso um agente de mudança da sociedade. Então vamos seguir. E nós vamos começar a falar dessas mulheres, algumas delas. E vamos falar primeiramente de Maria. Maria é um personagem emblemático da chegada de Jesus à Terra. Não somente porque foi dada a ela a missão de trazer esse Espírito ao mundo, mas porque Maria era um espírito preparado para isso. Nenhum daqueles que cruzou o caminho de Jesus com a tarefa de implantar a Boa Nova não chegou à toa, não chegou por acaso. Todos esses espíritos foram conversados antes na espiritualidade para fazerem a tarefa que lhe era pedida. Maria era uma mulher fora do seu tempo. Maria era tão inteligente que ela, quando casou com José, ela tinha 17 anos. Ela era tão inteligente que os sacerdotes do templo falavam: nós temos que casar essa moça. Essa moça pergunta demais, ela quer saber demais, vamos casar, porque aí ela tem um homem na vida dela para ter filhos e parar com essa perguntação, que ela perguntava muito. Então, casaram ela com José, que também era um espírito preparado para isso, já viúvo, né, bem mais velho que ela. E era uma mulher que tinha uma cabeça mais aberta, porque ela questionava as coisas. Os livros que contam a história de Maria são livros fantásticos. Tem muitos livros espíritas falando de Maria. Procurem, eu vou mostrar até alguns aqui. Então começa falando que Maria era uma mãe zelosa, que enfrentou os desafios com amor e coragem, auxiliando-a em sua tarefa, auxiliando-o em tarefa com compreensão, sabendo ouvir e esperar e agir com prudência, participando ativamente da seara bendita, semeando esperança e amor nos corações aflitos. A Bíblia só nos fala de uma Maria, que era mãe de Jesus, que se assombrava com as coisas que Jesus queria, que perdeu ele no templo, né? Conta assim, bem superficialmente, porque o objetivo da Bíblia é falar sobre Jesus, a sua missão. Mas os livros que contam a história de Maria contam uma mulher ativa, que não compreendia em toda a sua totalidade a tarefa que aquele filho ia cumprir na terra. Ela não sabia, mas ela intuitivamente, porque era um espírito, né? E o espírito foi instruído para isso, ela sabia que não ia ser pouca coisa, que ia ser muito. Então essa mulher maravilhosa, ela foi um esteio, não somente para Jesus, mas também para os apóstolos. Os livros falam isso. Então eu coloquei 3 livros aqui, a capa de 3 livros,
que é Maria, mãe de Jesus, depois esse livro Maria de Miramês, que é muito bom esse livro, e a Casa Maria de Nazaré, que vai contando a casa que Maria recebia os doentes, que até ela desencarnar, ela cuidava dos doentes, aqueles peregrinos que passavam e estavam doentes ou com fome ou sedentos, paravam na casa de Maria e ouviam falar do Evangelho de Jesus, né? É muito linda a história de Maria, quando ela está já para desencarnar e Jesus vem recebê-la como um peregrino, aparece para ela como se fosse um peregrino e ela desencarna naquele momento, ele veio buscá-la. É muito linda essa história. Então, depois de Maria, nós temos as seguidoras de Jesus. As mulheres ficaram encantadas com Jesus, porque Jesus falava de coisas que tinham dentro do coração das mulheres. Elas pensavam, o mundo não pode ser esse martírio, o mundo não pode ser essa dor infinita, o mundo não pode ser desse jeito. E Jesus veio falar que existia um mundo diferente, que era o reino de Deus, que era o reino dos céus. Queria ser implantado na terra. Mas naquele tempo as pessoas não entendiam que a implantação do reino de Deus não seria material, mas seria espiritual, seria sentimental. O reino de Deus é plantado dentro de nós, no nosso coração, no nosso entendimento. E era difícil para eles ainda, tão materialistas, pensarem nisso. Então as mulheres tiveram uma esperança tremenda quando Jesus começou a falar do Evangelho. As mulheres ficaram assombradas e começaram a ter esperança que aquela dor profunda que elas viviam teria um fim. Então, havia muitas mulheres que seguiam Jesus. A primeira dessas congregações surgiu na Galileia e era composta principalmente de mulheres oprimidas, simples, do povo, de vida duvidosa, viúvas, escravas. Essas associações de mulheres acompanhavam Jesus em seus deslocamentos e davam-lhe suporte assistencial nas vezes em que a aglomeração de pessoas se tornava imensas. Nesses momentos, elas atendiam os mendigos, os pedintes e coxos, aleijados, com auxílio de amparo e solidariedade. Essas mulheres trabalhavam nos bastidores, trabalhavam por trás, né? Mulher é boa nisso, né? Vamos organizar a fila, vamos organizar agora, né? Jesus vai receber primeiro. Quem vai receber primeiro? Quem está mais grave. Se a pessoa não conseguia chegar, elas ajudavam a pessoa a caminhar. Então, essas mulheres, elas eram pessoas muito oprimidas. Como falava, quando falou o texto assim, ó, eram simples, do povo, mulheres de vida duvidosa. Por quê? Elas não tinham quem falasse, não vai, eu não quero que você vá, não chegue perto. Porque elas entendiam que aquilo que elas estavam presenciando era muito maior do que elas mesmas poderiam compreender. Mas a palavra de Jesus calava fundo no coração delas, como um bálsamo, aliviando o sofrimento que elas viviam. Bom, essas mulheres que seguiam Jesus por onde ele fosse, davam comida, davam água para as pessoas, viam qual eram as necessidades urgentes daquele momento. Então, quando ele fala ali, essa congregação não era uma coisa formal, era um congregado de pessoas, era uma reunião de pessoas, e eram reuniões de mulheres que se entendiam com o olhar de quem estava numa tarefa importantíssima. Na crise do Calvário, as mulheres galileias tiveram posição destacada
e estiveram presentes amenizando a crueza daquele momento. Ao descerem o corpo de Jesus da cruz, eles foram, foram as primeiras a recebê-lo em seus braços. Foram também elas que ataviaram com linhos brancos o corpo de Jesus para o colocarem no sepulcro, onde depositaram o corpo do Mestre. Por quê? Os soldados prestavam muita atenção nos homens. Tanto que os discípulos fugiram com medo, porque mataram o Mestre. Mas as mulheres não tinham medo, porque elas quase eram invisíveis. Ninguém dava atenção a elas, porque elas só eram mulheres, mais nada. E foram elas que conseguiram recolher o corpo de Jesus, passar óleos, que era o costume na época, colocar linho em volta dele, para colocá-lo no sepulcro. Então elas foram importantíssimas, seguiram o cortejo até o Calvário, chorando, falando, mas eram invisíveis, então elas podiam fazer. O testemunho desse punhado de mulheres exemplificou publicamente e determinou para sempre a consciência de amor ao próximo, que foi o ponto de apoio dos ensinamentos de Jesus e ajudou com certeza a decidir o caminho vitorioso do cristianismo. Por quê? As mulheres não estavam somente nas ruas seguindo Jesus, mas elas estavam nos lares e falavam dos ensinamentos de Jesus para os seus filhos, para os seus familiares, exemplificavam com a sua vida o que elas aprendiam com Jesus. Elas viviam o Evangelho como Jesus dizia. Jesus nunca disse: larga esse marido é muito grosso, abandona ele. Jesus nunca disse isso. Seja testemunho da boa nova no seu lar. E os filhos foram aprendendo desde tenra idade a conhecer Jesus. Isso foi tão determinante no cristianismo que começava, que a maioria das famílias que não conheciam Jesus foram sendo minadas aos poucos, porque não era só a dona da casa que falava em Jesus, era a escrava que foi ouvir Jesus e comentava junto aos outros serviçais. Não era somente a mãe ou a filha de alguém, mas era a amiga, era a tia, era a avó. E com isso, aconteceu uma coisa muito interessante, que foram os idosos. Os idosos que já tinham visto tanta coisa, presenciado tantas dores, tanto sofrimento, eles paravam para ouvir. Há pouco tempo, nós fizemos um seminário aqui do Ave Cristo. Não sei se alguém esteve aqui, e lá contava de um senhor que era o patriarca da família, que conheceu Jesus através da neta. Que a neta contou para ele quem era Jesus. Ele se tornou cristão, porque a neta contava para ele como eram os ensinamentos de Jesus. Então isso foi se disseminando na sociedade. As mulheres faziam reuniões para falar de Jesus, se reuniam na sala da casa para falar de Jesus. Era um culto do Evangelho no lar, né? Porque o primeiro culto foi feito na casa de Pedro. Toda noite, na casa de Pedro, existia um culto do Evangelho de Jesus, com a presença de Jesus. E ele falando sobre o que aconteceu no dia, dando exemplos. Então, isso foi se ramificando dentro das famílias.
Jerusalém, as mulheres organizavam-se, faziam reuniões em suas próprias casas. As instituições de socorro ao próximo, como a Casa do Caminho, fundada por Pedro e outros discípulos de Jesus, contou com a colaboração valiosa das companheiras de ideal, que ele apoiou e incentivou e que levaram bravamente a bandeira do Cristo. Então se fala muito na Casa do Caminho, de Simão Pedro e os discípulos que trabalhavam lá, mas as mulheres, eram elas que cuidavam de fazer os curativos, elas que lavavam os panos. Naquela época não tinha gás esterilizado, né? Então tinha que se ferver os panos das feridas, tinha que se limpar muito bem o ambiente, tinha que se cozinhar para aquelas pessoas. E de quem eram essas tarefas? Essas tarefas eram das mulheres. E Pedro acolheu essas mulheres na Casa do Caminho, porque ele sabia da importância daquelas mulheres naquela sociedade. Era uma virada de chave as mulheres na sociedade. Por quê? A mulher sente, os homens também sentem, mas naquela ocasião, naquele momento em que Jesus veio à Terra, naquele momento em que Jesus começou a proclamar o seu Evangelho, as mulheres sentiram no fundo de sua alma as esperanças nascerem, porque elas não tinham nem esperança de sobrevivência, esperança de uma coisa melhor. Elas achavam que morria, acabou tudo. Então a vida não tinha sentido. Por que eu sofrer desse jeito e depois morrer e acabar tudo? Era assim que a sociedade achava que era. Eles acreditavam em deuses, né? Tinha o deus lá da festa, os deuses de várias coisas, mas eles não conheciam esse Deus que a gente conhece, que é o Deus Pai, que foi apresentado por Jesus. Jesus dizia: Deus é Pai. Qual é o filho que pede ao pai um pão e ele dá uma pedra? E eles começaram a pensar: e os deuses que nós cultuamos? Eles querem oferendas, eles querem sacrifícios. Qual de nós, pais e mães, que fariam sacrifícios humanos e de animais para um filho? Quem faria isso? Que pai é esse? E aí Jesus apresenta que é um pai de amor. E aí, quando a palavra amor foi colocada no vocabulário do mundo, do jeito que Jesus falou, ele arrebentou as portas. Ele arrebentou todos os cadeados. E deu uma visão tão ampla e tão diferente para a humanidade, que nunca mais nós fomos as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, né? Aqui eu coloquei uma casinha, que a gente pensa assim, Casa do Caminho, a gente pensa numa casa enorme, cheia de camas. Não era, não. Era uma tapera, que foi crescendo igual casa de pobre, né? Quando a gente vai crescendo, estica um telhadinho aqui, estica um outro ali, né? E tira as goteiras, e conserta o telhado. E era assim que funcionava. Então, era uma casa bem simples. E nós vamos ver algumas servidoras do Mestre que estão na Bíblia, né? Que é a Maria, que é mãe de Jesus, Lídia, mãe de Silas, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que eram grandes amigas de Jesus, Susana, Salomé, não a Salomé que mandou cortar a cabeça de João Batista, entendam, que não é essa Salomé, Salomé é um nome comum. Maria Cleopas, Maria, mãe de João Marcos, Maria Madalena, Joana de Cusa, Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, Priscila, esposa de Áquila, Lídia, viúva digna e generosa. Porque as mulheres, elas não tinham sobrenome. Vocês sabiam disso, né?
As mulheres eram posses de alguém. Então era assim, ou se não do lugar onde nasceram. Maria de Magdala, lá onde ela nasceu. Joana de Cusa, que o marido dela chamava Cusa. Então a mulher sempre pertencia a alguém. Como é que eu identifico duas Marias? Essa Maria aí é casada com João. Então é Maria de João. Igual no Nordeste. No Nordeste é assim, né? Maria de João. Então, Maria de João. E aquela que estava ali? Aquela Maria ali, aquela Maria do Manuel. Eram posses das pessoas. Por isso que a Bíblia, se vocês prestarem atenção, raramente tem nome às mulheres. A hemorroíça. Qual é o nome da hemorroíça? Ninguém sabe. Né? Então, só se falava do fato. Ela tinha uma hemorragia, então era hemorroíça. Quem era? Qual o nome? De que família era ela? Quem era essa mulher? O que sentia? Ninguém sabia. Porque não interessava. Mulher era uma coisa. Eu ouvindo um dia desses, há muito tempo, a Maíse Braga, ela contou uma coisa muito interessante, para a gente ver como a mulher naquele tempo não era coisa nenhuma. Tinha aquelas caravanas que atravessavam o deserto, lembra? Iam de uma cidade para outra, iam de caravana, com os camelos, né? Então iam famílias inteiras se deslocando de um lugar para o outro. Quando eles paravam nos oásis, lembra dos oásis? Que era um lugar onde tinha água? Se parava para descansar. Quando parava, quem ia primeiro beber água? Os animais. Os animais é que carregavam todo mundo. Depois, os homens bebiam água. Depois, crianças. E por último, as mulheres. Que a mulher não interessava muito. Vocês já imaginaram um oásis? Eu fiquei imaginando isso. Tá? Uma poça d'água, que os cavalos pisavam, a água já subiu turva. Veio os homens beber, pisavam dentro da água, viam as crianças, e quando as mulheres iam beber água, o que sobrava? Água barrenta para elas beberem. Então era nesse nível. Vamos falar de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Após ouvir um sermão de Jesus, abandonou a vida desregrada, renovando-se por amor a Jesus e seus ensinamentos. Levando a boa nova com o seu testemunho, acompanhou em seus sofrimentos, enquanto todos fugiam e se escondiam. Jesus, ao vencer a morte, homenageia a cortesã de Cafarnaum. Ninguém como ela absorveram tão rapidamente os seus ensinamentos. Ninguém soube melhor se desvencilhar dos vícios e desprender-se das coisas desse mundo. Por que Jesus homenageia a cortesã? Porque foi quem viu Jesus ressuscitado. Quando ela chegou na tumba para ver Jesus, a pedra tinha se movido, ele não estava mais na tumba, e Jesus aparece para ela e fala assim: quem veio ver? Quem você veio ver aqui? Eu não estou aí. Tanto que ela foi correndo contar para os apóstolos, e os apóstolos ficaram com ciúme. Vocês sabiam disso, né? Eles ficaram com ciúme. Como é que Jesus aparece com uma cortesã e não aparece para a gente, que somos discípulos dele, que seguimos eles por tanto tempo, que proclamamos o seu evangelho? Mas Jesus conhece o coração das pessoas, né? Não adianta a gente bater no peito e falar: eu sou, eu faço, eu sou isso. Mas quem sabe é Jesus, né? Quem somos nós? Então, ela foi homenageada porque Jesus apareceu primeiramente para ela. E depois foi aos discípulos. Né? Porque ele sabia o coração dela.
como ela tinha se transformado. Ela era uma cortesã famosíssima naquele tempo. Famosíssima, ela era muito rica, muito rica. E ela tinha, quem frequentava a casa dela eram só senadores, pessoas muito influentes e ricos. E com certeza naquela época ela tinha muitos vícios, né? Bebida, naquela época se usava ópio, né? Se usava drogas, e ela vivia nesse meio. Só que ela vivia, mas o coração dela era sempre amargurado. Porque, por que será que ela chegou a virar uma cortesã? Uma prostituta de luxo? Como ela chegou nisso? Ninguém sabe. Mas ela tinha aquela dor dentro dela, até ouvir falar de Jesus. E quando ela ouviu Jesus, quando Jesus falou para ela do reino de Deus, quando contou da boa nova, quando contou que todos os nossos pecados são perdoados, isso para ela foi fundamental na sua vida. Ela abandonou o luxo, as riquezas, tudo que ela tinha para seguir a Jesus. Tem a famosa cena em que ela está tão compenetrada e tão envolvida com os ensinamentos de Jesus que lavou os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos, né? Tem essa cena que muita gente retrata de Madalena enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Tal era o sentimento que ela tinha de humildade diante daquele ser que ela não podia nem imaginar que existia. Então Maria Madalena foi um espírito que deu uma guinada na vida de 360 graus. Ela mudou numa encarnação completamente. Tem a história, né, que ela começou a seguir os discípulos, e os discípulos não queriam que ela os seguisse. Renegavam ela, mandavam ela embora, porque ela era uma pessoa de má vida, porque eles não queriam uma mulher junto aos homens. Naquela época, os homens eram muito machistas, então mulher no meio deles, eles não acreditavam. Eles gostavam sim, que ajudasse na tarefa da casa do caminho, mas seguir como discípulo, eles não queriam. O que Madalena fez? Onde eu posso ser mais útil? Onde o mestre gostaria que eu estivesse? E foi estar com os leprosos. E foi para o vale dos leprosos ajudá-los nas suas dificuldades e acabou contraindo a lepra e desencarnou, né? Conta as histórias que Jesus veio buscá-la também, né? Então essa história de Madalena é muito linda. Aí nós temos a história de Joana de Cusa. É aquela que a gente falou, né? Joana de Cusa, porque o marido dela era Cusa. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e 3, diz assim: ela relata que Joana foi uma das mulheres seguidoras de Jesus. Joana era casada, tinha filho, era bem de vida, porque o marido dela era senador, né, se eu não me engano. Não, procurador de Herodes. Então, ela não era uma pessoa oprimida, a não ser por ser mulher, né? E depois Lucas ainda fala no capítulo 24, versículo 10. Joana é mencionada entre as mulheres que na manhã da Páscoa encontraram o sepulcro vazio. Joana era esposa de Cusa, procurador de Herodes Antipas, governador da Galileia. Seu esposo não compartilhava da sua fé, era um homem difícil. Jesus recomendou que ela permanecesse junto ao esposo e desse testemunho da sua fé. Ela ficou viúva, perdeu seu status e foi trabalhar cuidando de crianças. Ela possuía um filho. Já idosa, foi presa e morta no circo, junto com seu filho já rapaz. Então essa história de Cusa é muito interessante, porque através das suas servas, ela ouviu falar de Jesus. E ela queria ouvir Jesus, e escondido do marido, foi ouvir as pregações de Jesus. Ficou encantada, ficou esperançosa, ficou alegre. Só que o marido dela descobriu. E o marido dela falou que ela não ia de jeito nenhum, porque ela ia acabar sendo morta. Ela era rebelde,
Jesus era um rebelde, era um homem sem noção, né? Era um homem que não tinha boa cabeça, que estava fazendo com que ela saísse dos preceitos das mulheres de Roma, tudo de mal o Cusa falava com ela. E proibiu que ela fosse ouvir Jesus, só que ela ia escondida, assim mesmo. E um dia ela conversou com Jesus, falou: Senhor, como é que eu faço? Meu marido é uma pessoa muito difícil, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. Falou mal do marido, a beça com Jesus. E com razão, né? Porque o marido dela não era boa coisa. Aí Jesus falou com ela que ela devia voltar para o lar e dar o testemunho dela. Porque o Evangelho de Jesus pedia testemunhos. E ela voltou para sua casa, cuidando com carinho do seu marido, entendendo que ele era limitado ainda para entender o que ela já entendeu. E assim foi. E ela teve um filho com esse marido, e o marido acabou morrendo. E mulher sem marido, naquela época, lembra, né? Perde tudo. Ninguém dava emprego, não existia emprego. Né? Ou você era uma serva que vivia para receber comida e casa, ou nada. Então ela foi cuidar de crianças. E até a velhice dela, ela foi como uma ama, cuidando de crianças. Quando o filho dela já era rapaz, ela foi presa, levada para o circo, e lá ela foi morta, ela e o filho dela, queimados na fogueira. E o filho, na hora que o carcereiro falou com ela, né? Esse seu Deus, ele só te ensina a morrer por ele? E ela falou: não, ele me ensina a te amar. Essa é uma frase de Joana de Cusa, é maravilhosa. E o filho dela falava: mãe, abjura, mãe, eu não quero morrer. E ela falava com ele: não, meu filho, eu não vou abjurar. E ele morreu, e a gente sabe depois, né, os livros nos contam, que esse filho por muito tempo ficou revoltado no plano espiritual, porque ele por ele abjurava, por ele dizia que nem conhecia Jesus. Mas porque ele era filho dela, ele foi morto, né? E eu ouvi há pouco tempo atrás que o Nilson, que trabalhava com o Divaldo Franco na Casa do Caminho, ele era o filho de Joana de Cusa, naquela época. E assumiu com o Divaldo a tarefa da Casa do Caminho. Gente, olha como o mundo dá voltas. Ele ainda precisava compreender dentro dele o que era realmente o Evangelho de Jesus. E trabalhou pelo bem até o seu desencarne, assumindo essa tarefa tão importante que foi a Casa do Caminho, né? A mansão do caminho do Divaldo, né? Por tantos e tantos anos. Agora, Joana de Cusa tem um desdobramento, porque Joana de Cusa, ela também foi Clara de Assis. Ela foi a irmã Clara, que com Francisco de Assis fez a congregação das Clarissas, acho que é Clarissas que chamam, e junto com ele mudou a Igreja Católica. Então ela também foi irmã Clara. E também foi Joana Inês de la Cruz. Ela é uma santa na Argentina. Uma erudita, né? Escreveu muitos livros e era também uma freira. Então a gente vê que Joana de Cusa foi Joana em muitas encarnações. Ela gostava do nome, né? Depois ela se tornou Joana de Ângeles, que também foi uma freira e foi mentora do Divaldo Franco. Acredito que ela já, se eu não me engano, ela já está reencarnada. Não está reencarnada? Não.
Ela já está reencarnada de novo. Qual é o objetivo agora de Joana? Ela vai agir na educação, principalmente junto à psicologia da educação. A gente vê pelos livros, né? Os livros de Joana são muito psicológicos. E ela, em todas as encarnações dela, ela teve uma vida de doação. Todas elas. Então, ela trabalhou sempre em prol do outro, para ajudar o outro, desde o tempo de Jesus. E o mais interessante, né? No plano espiritual, Madalena, Susana, Joana de Cusa e tantos outros corações femininos que serviam a Jesus se juntaram ao coração amoroso de Maria de Nazaré. E até agora atendem às súplicas de amparo de todos os corações que se deixam martirizar nos embates da sombra contra a luz. Olha que interessante. Corações amorosos que foram tocados por Jesus há 2026 anos atrás e hoje se juntam no plano espiritual para socorrer a todos nós. Quantos de nós já chamou por Joana de Ângeles, por Maria de Nazaré? Maria que é conhecida com tantas Marias, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Rosário, né? Tudo é Maria. Tudo é a Nossa Senhora, é a Mãe de Jesus, que Jesus disse que agora ela é mãe de todos nós. Aquele coração amoroso que congregou tantas mulheres junto a ela no trabalho do bem, que ainda estão lá zelando por todos nós, não somente as mulheres, mas os homens, a família. Quanta coisa é falada de Maria. Maria tem uma falange. As pessoas falam, não, eu vi Maria, Maria veio falar comigo. Não, a falange de Maria é muito grande. Ela age principalmente com os suicidas, porque ela compreende a dor, né? Ela foi estar com Judas depois que ela desencarnou, para abraçá-lo, compreende a dor do coração do outro. Então Maria foi um ser importantíssimo para juntar tantos corações. E Jesus disse assim no livro da Boa Nova, ele diz: será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então Jesus, já quando falava da Boa Nova, ele dizia que a mulher é que ia fazer esse trabalho de iluminar o mundo através do Evangelho de Jesus. Quem melhor compreendeu o Evangelho de Jesus a não ser a mulher? Então, quando a gente pensa em tudo que a mulher passou, em todas essas encarnações, essas vidas sucessivas, tem uma fala que é falado muito da doutrina espírita, né? Se você quer evoluir mais rápido, venha como mulher, né? Que a alavancada é grande, porque há tarefas que só são compreendidas quando a gente passa, né? Todos nós temos as nossas tarefas. O homem tem a sua tarefa, a mulher tem a sua tarefa. O homem passa por coisas que a mulher não conhece, não passou. A mulher passa por coisas que o homem não é capaz de passar. Por isso que o espírito não tem sexo. Uma hora a gente encarna como homem, outra hora encarna como mulher, de acordo com a necessidade de aprendizado. Há uma necessidade de aprendizado qualquer. Como você pode aprender melhor essa lição? Ah, se eu viesse como homem.
A outra situação, como você aprenderia melhor essa lição? Ah, se eu viesse como mulher. Então, o espírito, ele caminha nesses dois polos, né? Homem e mulher, para entender todo o universo que envolve as criaturas. O universo masculino, o universo feminino, o universo da família, o universo da sociedade. Todos eles são universos que a gente tem que gravitar em volta dele, para compreender. Quem não viveu uma doença muito grave ou uma dor muito profunda, não entende a dor do outro. Você pode até se condoer. Você fala, nossa, coitado de fulano, tá com câncer, né? Ah, vou orar por ele, que coisa difícil. Mas o dia que você tem o câncer, a sua visão é totalmente diferente. Igual uma pessoa que tem um filho especial. Você fala, nossa, essa prova deve ser duríssima, ter um filho especial. Mas só quem passa é que sabe. Eu trabalhei alguns anos com crianças especiais, né? E a minha visão, que eu não tenho um filho especial, a minha visão é que aquelas mulheres são fantásticas. Uma mulher, um pai de família que tem um filho especial, ele veio preparado para aquilo, porque a dor é muito grande, gente. Você vê uma criança que não vai progredir, ele vai ter 30, 40, 50 anos e vai ser dependente a vida toda. Isso é uma dor muito profunda, mas só quem passa é que sabe. Só quem vive é que sabe. A gente pode se condoer, a gente pode até auxiliar de alguma maneira, mas o sentimento é outro. Por que eles passam por isso? Tem uma explicação, tem um motivo para eles passarem por isso, né? O motivo é aprender. A gente não passa se a gente não precisa aprender com aquilo. Deus não nos pune, Ele nos ensina. É aquela história, eu pedi tanto a Deus paciência. O que Ele me deu? Motivos para eu desenvolver a paciência. Você fala, puxa vida, eu falei com Jesus que eu queria ter uma vida mais folgada de dinheiro. Aí Jesus dá para a gente o quê? Dificuldade financeira. Para que a gente aprenda a dar valor ao dinheiro e trabalhar para construir. Nada é dado de graça, porque a gente tem que construir. Porque quando a gente constrói, a gente sedimenta dentro da gente. Quando a gente não constrói, isso passa. É igual uma pessoa que ganha tudo. Eu ganho tudo, né? Eu preciso de uma estante, eu ganho estante. Eu preciso de uma TV nova, eu ganho uma TV nova. Ela não dá valor. Compra um guarda-roupa das Casas Bahia de 15 prestações. Se começar a chover dentro de casa, a gente corre e cobre de plástico. A gente sabe que ele vai penar inteiro. Não é assim? A gente compra um tênis com uma dificuldade, estamos pagando as prestações. Nossa, a gente chega em casa e limpa ele todo. Eu tenho um amigo que ele custou muito a comprar um carro, muito. Lutou muito para ter um carro. Quando ele chegava em casa depois da chuva, ele secava o carro dele, do lado de fora. Ele secava para não enferrujar. Olha como é que é a vivência. Fantástico, né? E agora, para a gente encerrar, falamos tanto das mulheres, falamos tanto de Jesus, falamos tanto de descobertas, de vida nova, do Evangelho, da Boa Nova. E Jesus está sempre nos fazendo um convite. Né? Ele está fazendo um convite para todos nós, da nossa mudança como pessoa, da nossa mudança de visão do mundo, da nossa mudança de perspectiva, da nossa mudança de sentimento, da nossa mudança de procurar a melhora, agir dentro de nós mesmos,
procurar sempre caminhar mais retamente. Há tantos motivos para a gente andar errado. Gente, tantos motivos para a gente fazer coisa errada. Que as facilidades são muitas. Mas Jesus, esse Jesus aí, ele veio mostrar outras coisas. Ele veio falar do reino de Deus. Ele veio falar que a sua recompensa não é dada agora, exatamente nesse momento, talvez nem nessa vida, mas na vida seguinte. Sabe quando a gente destaca o ticketzinho do nosso carnê? A gente está fazendo pagando uma conta grande. Hoje em dia não tem nem mais carnê, né? Coisa antiga. Eu tenho um carnê no meu plano de saúde, eu tenho. Mas aí você está pagando aqui, você risca lá, ai, paguei esse mês, ai, graças a Deus, paguei esse, ai, está chegando no final, só faltou mais 5 prestações, só faltou mais 2, só faltou mais 1, não sei o que. É assim. Jesus está mostrando que as nossas dívidas estão sendo quitadas. E nós que erramos mesmo, ninguém botou dívida nas nossas costas não, mas fizemos mesmo. Nós fomos espíritos rebeldes, fizemos o que não devíamos, em várias reencarnações. Mas nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Olha que fantástico. Essa nossa encarnação é a melhor. Por que é a melhor? Porque atrás de nós tem vidas passadas, que a gente já passou, a gente já aprendeu, a gente já resgatou. E agora para frente é uma nova vida. Daqui a pouco a gente está no plano espiritual de novo, porque é assim, né? A gente está aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco a gente está aqui de novo, né? E estamos aprendendo, estamos mudando de série. Né? Já estamos mudando de série, dando um passinho para frente. Às vezes aquele passo de formiguinha, mas estamos andando para frente. Estamos melhorando a cada dia. Isso que a gente tem que pensar. E se há oportunidades da gente não evoluir, de andar para trás, as oportunidades de crescer são inúmeras. Então, que essa tarde que a gente fez uma reflexão sobre as mulheres do Evangelho, falamos sobre a vida delas, falamos dos ensinamentos de Jesus, falamos das oportunidades inúmeras que Deus dá a cada um de nós, vamos fazer uma reflexão. Nós queremos aceitar esse convite de Jesus? Nós estamos prontos para aceitar esse convite dele? É agora que eu posso aceitar esse convite de Jesus? Não vamos pensar que eu sou fraco, que eu sou imperfeito, que eu tenho muita coisa errada. Nossa, Jesus nos ama a si mesmo, que Ele nos conhece. Ele conhece o nosso esforço em sermos melhores a cada dia. Então, que Jesus abençoe a todos nós, a todos os esforços que fazemos para sermos melhores. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham, encarnados ou desencarnados, que possamos estarmos todos juntos a caminho dos braços de Jesus. Muita paz. Obrigada, Delma, pelas reflexões da tarde. Nós vamos fazer a nossa prece final agora. E depois nós temos 3 avisos rapidinhos para irmos para o passe. Agradecemos ao nosso Pai, Deus de amor, sabedoria e justiça, ao nosso irmão Jesus, que é nosso mestre, amigo, pastor e guia. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, assistindo essa palestra esclarecedora, podendo pensar sobre tudo que foi dito. E qualquer dúvida que tivéssemos, acho que foi bem esclarecida. Então, temos que agradecer
aqueles espíritos que estão aqui nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Aqueles que vão tomar passe, vão encontrar mais espíritos ali dentro, lhes passando o amor, a vibração, bem-fazeres. Então vamos agradecer, porque nós pedimos muito e pouco agradecemos. Então vamos agora agradecer e esperar que quando voltarmos para casa, seja uma volta em segurança, com os nossos protetores, nos guardando e nos levando até os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força daquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração tome a compaixão e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, agora nós vamos ao passe, mas eu vou dar 3 avisos rapidinho.